Já tá ao vivo? Gente, quem estiver aí já acompanhando, confirma por favor lá no grupo, ou aí mesmo nos comentários, se o áudio tá funcionando bem, se tem alguma falha aí, pra gente ter o retorno aqui, por favor. Confirma se tá tudo ok. Comentem, ok? Então bora. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia.
Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve ficarei. Repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alvo que a neve ficarei. Tua graça invade
Amém. Tudo ok aí para o pessoal de casa? Fala aí para a gente se está tudo bem. Deus esteja nos capacitando nesse momento, gente, para nós refletirmos aqui nessa nossa primeira palestra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a Deus que nos capacite nesse momento. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, misericordioso Deus, não estamos aqui, Pai, para exaltar nosso próprio nome, Senhor. Não estamos aqui, Senhor Deus, para promover uma causa própria. Não estamos aqui para engrandecer o nome da nossa igreja. Não estamos aqui, Senhor Deus, para aparecer. Estamos aqui, Senhor, para promover a Tua causa, Pai. A causa que o Teu Filho naquela cruz conquistou. Estamos aqui, Senhor Deus, para exaltar o Teu nome, Pai. Para oferecer a Ti o nosso melhor, Senhor. Desperta os nossos corações para desejar o melhor para Ti, Senhor. Tu és o Deus que nos dá de tudo aquilo que nós precisamos. Pela Tua graça e pela Tua bondade. Te pedimos, Pai, perdão pelos nossos erros, as nossas falhas. Perdão, Pai, pelas nossas incapacidades, Senhor. Que a nossa capacidade venha do Senhor. Que o nosso alvo seja a Tua glória, Pai. Que o nosso desejo seja a vitória do Teu Filho. E que os homens venham a crer, Senhor, na vitória da cruz. Te pedimos esse momento, Senhor Deus, mais uma vez por esse congresso, pelas lutas, Pai. Estamos passando por situações nessa pandemia, são muitas as batalhas, são muitas os temores, as circunstâncias, mas sabemos que o Senhor é aquele que nos guia, Pai. Nos concede a graça, Senhor Deus, de alcançarmos por meio de tudo isso, aqueles que o Senhor soberanamente tem chamado para participar disso, Senhor. Pai Santo, te pedimos mais uma vez, tem misericórdia de nós, Pai. Não sabemos, Senhor Deus, as razões dessas batalhas, dessas dificuldades. Nós não dependemos de homens, dependemos do Senhor. Nós não dependemos da confiança do nosso dinheiro, das nossas capacidades, não. Nós confiamos no Senhor. Tem aqueles que confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós confiamos no Senhor, que fez os céus e a terra. É em Ti que está a nossa confiança. Então te clamo, Senhor, que esse estudo venha falar profundamente aos corações dos homens que estão vítimas, Pai, dessa situação. Trabalha nos corações daqueles, Pai, que talvez estão, da nossa igreja mesmo, que talvez estão negligenciando esse congresso. Talvez não estão trabalhando, não estão tratando esse assunto com seriedade, Pai. Derrama Tua misericórdia sobre eles, Pai. Faz com que eles transformem seus corações. Faz com que eles transformem suas vidas, Pai. Para que eles sejam homens para a glória de Deus. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a nossa primeira palestra, ela tem como título a realidade do problema. A gente precisa entender qual é a realidade desse problema. O autor desse livro aqui, mais uma vez, trazendo para vocês, o livro Desintoxicação Sexual, é o livro que eu estou tomando como base para esses estudos, mas não significa dizer que tudo que eu vou falar aqui tem aqui no livro. Por isso que é bom você também ler o livro. Então imagina que essas duas palestras são um conteúdo e o livro seria a terceira palestra. Imagina assim, certo? Então é interessante você refletir, porque o autor ele começa falando aqui sobre os desafios do passado, sobre esse assunto. Os desafios que os jovens tinham, aí você homem aí, que já passou aí, que na década de 90 você era jovem, ou um pouco antes você era adolescente, né? Os desafios que você tinha para conseguir acessar a pornografia. Tem aqui um falando aqui, era revistinha, realmente, a juventude naquele tempo era revistinha. Chegava e ia na banca de revista,
roubava a revista, ou então ia naquele tio que comprava e pegava do tio que estava escondido embaixo do... Ou seja, a dificuldade era imensa para você ter acesso à pornografia. Hoje você não precisa buscar a pornografia. Ela te procura. Ela vai até você. Mesmo que você não esteja olhando, mas ela bate na tua frente e ela diz: pense em mim, me deseje. Você está dirigindo no trânsito, você bate, tem um outdoor de uma mulher com uma propaganda e uma mulher sensualizada. Você liga a TV e você vê uma propaganda, você vê um programa, você vê alguma coisa, tem uma mulher sensualizada. Você vai assistir uma série, o conteúdo é interessante, o filme é bom, mas tem que ter uma cena de sexo no meio do filme. Às vezes o assunto, o conteúdo do filme não tem nada a ver com aquilo ali, mas tem que ter, e você às vezes vê que o filme demora lá minutos, às vezes naquela cena, porque o objetivo é exatamente esse. Então hoje a pornografia é uma realidade. E esse é o problema, porque a sexualidade, segundo o que o autor diz, eu vou fazer uma citação dele aqui, a sexualidade de toda uma geração de crianças está sendo formada não por diálogos com os pais. A sexualidade das crianças não está sendo formada pelo diálogo com os pais. Não pela leitura do tipo de livro que ele diz que conseguiu na juventude, né? Os livros, mas por profissionais da pornografia, que farão qualquer coisa, e aí ele afirma, qualquer coisa, para saciar o desejo cada vez maior por uma depravação cada vez mais profunda. O que o autor fala então no livro é que hoje a pornografia é uma indústria. Se percebeu que ela é uma indústria bilionária, então quanto mais você faz as pessoas desejarem e consumirem a pornografia, cada vez mais você ganha dinheiro, você fica rico. Então é uma indústria do consumo, que faz cada vez mais coisa para quê? Para deformar a sexualidade dos homens, das mulheres, e oferecer para eles a solução na pornografia. O autor ele fala também sobre o relato de uma mulher que se declara feminista, né, segundo o autor, e ela dizia que ela era livre para dormir com qualquer homem, que quantos homens ela quiser, do jeito que ela quiser. Ela se sentia livre para fazer isso. Mas ela falou que nas experiências dela, ela havia percebido nos seus encontros casuais que os homens não estavam mais buscando um envolvimento romântico durante a relação. Mas ela estava enxergando que na totalidade dos homens que ela mantinha relações sexuais casuais, aqueles homens, ao encontrar-se com ela, via nela a oportunidade de satisfazer as fantasias sexuais pornográficas dele. Assim, ela percebia que eles queriam que ela agisse como um tipo de atriz pornô e se tornava alguém que se sentia usada e não de fato desejada como ela queria que fosse. Então, naqueles encontros casuais, aqueles homens enxergavam naquela mulher a oportunidade dele satisfazer todo tipo de fantasia que ele pudesse. Então ela era na realidade um objeto para ele, de uso. É isso que a pornografia tem feito na mente dos homens. A pornografia não está apenas pervertendo a busca pelo sexo, mas também está pervertendo os elementos dentro do sexo. Não é somente a questão de fazer ou não fazer, é a questão do como. Está tornando a prática do ato natural, conforme a criação de Deus, algo chato, ruim, sem graça. E aquilo que não é natural, e o ato degradante, o ato errado, o ato fora da natureza, fora da vontade de Deus, como algo desejável. O autor ele diz que uma das coisas que você percebe é porque no mundo da prostituição existe tabela de preço para atos, determinados atos. Então, os atos mais degradantes, mais objetificantes, os atos mais nocivos são os atos mais caros. Os atos mais pervertidos são aqueles que se cobra o maior preço. E aquilo que seria o mais natural é o que tem os preços mais baixos.
é o que se cobra menos. Parece, meus irmãos, que o espírito da pornografia, então, é o seguinte: o espírito por trás, que motiva, que dá intenção a ela, é que quanto mais degradante a coisa for, quanto mais sádico, ou seja, perverso, quanto mais objetificante, ou seja, não tem alma, aquilo é apenas uma coisa que você usa, não tem alma, é um objeto. Quanto mais destrutivo para o outro e que torna você poderoso, quanto mais te empodera e o outro é apenas uma coisa que está servindo a você, quanto mais você se tornar o alvo do desejo, alguém a ser servido, isso é o que satisfaz. É isso que a pornografia ensina. É isso que está por trás do espírito da pornografia, dos filmes, da indústria pornográfica. É isso que está por trás. Ela te induz a pensar que o satisfatório é o degradante, é o perverso, é o mal, dizendo para você que é aquilo que você precisa para ser feliz. Na cultura da pornografia, o sexo parece perder o elemento biológico do corpo e daquilo que foi projetado para ser, e tem um significado maior por trás. Ou seja, parece que a biologia não importa mais na sexualidade. Não importa mais. O prazer não se trata de ser tocado por alguém naquilo que Deus criou, para que fosse tocado no ato, para que fosse utilizado conforme a vontade do Senhor. Parece que o prazer não significa mais isso, o ato sexual. Mas o que você faz significa no seu coração. Se for algo degradante, se torna prazeroso. Mesmo que provoque dor, mesmo que tire a dignidade do outro, mesmo que destrua o outro biologicamente, em termos médicos, saúde e tudo mais, não importa. É por isso que você vê na pedofilia algo tão terrível. Como é que determinadas pessoas têm prazer em algo assim? Em machucar crianças. Como é que pode ser isso? Até matar, chegar a matar, como pode ser isso? Porque não está propriamente no ato, está no que aquilo significa, no coração daquele que pratica. Então a pornografia não é uma guerra do eu não faço, é uma guerra do que o sexo significa para mim, como eu vejo a minha sexualidade. Como no meu coração o sexo, ele é visualizado por mim. O que é que eu acredito ser o sexo? O problema da indústria pornográfica é porque ela ensina a você que o sexo tem um significado específico, não o que Deus deu, mas o que ela diz para você que tem. Neste ponto nós vemos que muitos jovens são alimentados desde cedo com a cultura da pornografia. Essa cultura, ela produz uma imagem distorcida do sexo. Ela distorce a visão do que é prazer sexual. Ela impõe sobre os atos praticados no ato sexual questões quase que religiosas, frutos de idolatria. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. É um tipo de culto da sexualidade, onde o objetivo é o prazer. É como se fosse uma visão pagã do assunto. O sexo não é somente um ato criado por Deus, mas é um culto religioso, na busca de prazer a todo custo. E esses jovens, com o coração deles alimentados por todo tipo de perversão e de conceitos, o que é que eles fazem quando entram no casamento? Eles buscam esse tipo de prazer distorcido nas suas esposas. Vocês jovens, você jovem que está aqui assistindo a gente pela internet. Se você consome pornografia, você está adoecendo o teu coração, você está adoecendo a tua mente, você está adoecendo a tua alma e você jamais vai conseguir provar o que é uma vida sexual para a glória de Deus. Você vai sofrer. Você está investindo o teu tempo, a tua vida, o teu coração em algo que vai destruir a tua vida e você vai sofrer cada vez mais. E é nessa situação que esses jovens, consumindo pornografia, eles entram no casamento e eles buscam nas esposas que elas sejam aquela atriz que ele tanto gosta,
naquele filme, que talvez até nem seja uma atriz pornô, mas um filme que ele gosta. Ele procura na sua esposa que a sua esposa seja aquela fantasia que ele tem. Ou então, dependendo do nível que ele consumiu a pornografia, ele procura que sua esposa seja uma atriz com performance de filme pornô, filme pornográfico, que produzirá nele aquilo que ele acredita ser o alvo, que a pornografia disse a ele que era no sexo. Por isso, meus irmãos, a única forma de nós termos vidas sexuais saudáveis, para a glória de Deus, é se a gente passar por um processo de desintoxicação. A gente precisa tirar essas substâncias nocivas da cultura da idolatria sexual que foi colocada em nós, que é colocada em nós, que dia após dia está diante dos nossos olhos. É isso que nós vemos nas Escrituras, é isso que lá em Efésios, capítulo 4, a gente vai ver. Abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, verso 17. Olha só que interessante, o verso 17 a 24, ele diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha só o processo que ele está nos descrevendo aqui. Ele está dizendo que nós precisamos renovar o nosso entendimento, para que a gente possa de fato aqui experimentar a vontade de Deus. Romanos 12 ele diz isso. Então você tem que se renovar, verso 23 diz assim: se deixar renovar no espírito do entendimento, se deixar renovar. Então primeiro você precisa entender que você vivia em paixões pecaminosas, em desejos enganosos, é o que ele diz aqui, desejos enganosos. O que são desejos enganosos? São desejos que diz para você que é desejo verdadeiro, mas ele é enganoso. É tentar matar a tua sede com Coca-Cola, dizendo para você, tome Coca-Cola que você mata a sua sede. Mas a Coca-Cola tem açúcar. O que é que o açúcar faz? Aumenta ainda mais a sede. Então dizer para você que você mata a sua sede com Coca-Cola é mentira. E a vontade que você tem de beber Coca-Cola para matar a sua sede é um desejo enganoso. E o que seria então o conhecimento? Isso que eu falei para você. Coca-Cola possui açúcar. Se eu não me engano, acho que é quantos por cento de açúcar, você lembra? Acho que é uns 40%, né? Quase metade, né? Quase metade. Ou seja, uma garrafa de Coca-Cola, você tem 2 litros, você tem quase 1 litro ali de açúcar. Quando você bebe Coca-Cola, o açúcar, ele diminui o nível de água do teu corpo. Ou seja, ele resseca. E aí ele faz o quê? Ele faz com que você deseje cada vez mais beber mais, porque você está com sede, provoca sede. Porque o açúcar faz isso. Aí você faz o quê? Você bebe mais Coca-Cola. Aí o que é que ela faz mais? Ela mata a tua sede? Não, ela aumenta ainda mais a tua vontade. Aí se você não tiver conhecimento disso, o que é que você vai fazer? Vai tentar matar a sua sede com Coca-Cola. É um desejo enganoso, porque alguém disse para você numa propaganda que Coca-Cola mata a sede. Não é isso que a propaganda diz? Mate sua sede, beba Coca-Cola. Não é isso que ela diz? Só que a única coisa que mata a sede de verdade é a água. Porque a água não tem açúcar. A água tem água. E o que ela vai fazer? Repor no teu corpo aquilo que você precisa. Matar a sede com Coca-Cola é um engano. O que é que hoje, gente, está acontecendo com a sexualidade? É a mesma coisa.
A pornografia, ela diz para você que você vai satisfazer seu desejo sexual com aquela mulher, daquele tipo, com aquele corpo, daquele jeito, com aquela silhueta. Vai dizer isso para você. E aí você vai se enganar. E talvez na sua esposa você não encontre. A não ser que sua esposa seja uma atriz que viva numa academia, que você pague milhões para ela viver só de plástica, de maquiagem e de exercício físico, de malhação. Aí você talvez ache aquele tipo de mulher ali. Mas você vai perceber que se você tiver aquele tipo de mulher, é a Coca-Cola que você bebeu. Porque a sexualidade é uma questão não somente física, mas ela também vem da alma. A sexualidade também, ela envolve questões da nossa alma. O autor, ele está dizendo que você precisa renovar-se no espírito do seu entendimento, para você poder se revestir da nova natureza. Então, deixe-se renovar. Então, o que é isso? Para que eu possa, então, me livrar da pornografia, dos efeitos nocivos, da idolatria sexual, para que eu possa encontrar a verdadeira satisfação numa vida sexual saudável, eu preciso entender o que é a vontade de Deus para a vida sexual. Qual é a vontade de Deus para a minha sexualidade? Eu preciso entender isso. Porque entendendo isso, eu vou entender o valor da água. E aí eu vou procurar desejar beber água. Um ponto interessante aqui, que o autor ele usa também um exemplo, e aí eu vou misturar com o exemplo aqui que eu usei da água e da Coca-Cola, é que ele disse, imagina um grupo de amigos reunidos numa mesa, estudando, e um deles é diabético. E aí alguém chega com um pote de biscoito doce e põe ali em cima da mesa. Esse amigo lembra da infância, que aquele doce, aquele biscoito era saboroso, chocolate, e ele lembra daquilo, ele diz, caramba. E aí ele tem um dilema diante dele. Ele sabe que se ele comer aquele biscoito, ele vai parar no hospital. E aí, a vontade existe, mas aí existe agora uma luta. Ele tem que acreditar se a consequência da escolha dele é real ou não. Vale a pena comer o biscoito, sabendo que depois vai parar no hospital? Esse é o dilema. Quando ele vai lá e prova o biscoito, o que ele está fazendo? Ele está desconsiderando os efeitos. Ou ele está enganando a si mesmo, dizendo o seguinte, não, dessa vez não, é só um pouquinho. Mas ele vai passar mal. Da mesma forma, a sexualidade é assim. Vai dizer para você o quê? Olha, você vai se satisfazer dessa forma. A pornografia vai dizer isso para você. Me consuma. Se você consumir a mim, você vai se sentir satisfeito. Mas os efeitos é o quê? Cada vez mais aprisionamento. Cada vez mais sede. E vai perverter o conceito do que você realmente precisa na sexualidade. Então você precisa ser transformado. É interessante que aí quando a gente vai lá para Efésios capítulo 5, verso 1 e 2, ele diz o seguinte. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha agora o verso 3. Preste atenção no verso 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Por isso tem pessoas que dizem assim, pastor, mas se eu apimentar minha relação assistindo filme pornô, eu posso? Para apimentar minha... Não, meu irmão. Aquilo é imoralidade sexual. A sexualidade não é feita por alguém te ensinando, te mostrando. Não é assim. Você tem que fazer isso, aquilo, desse jeito, dessa forma. Não é assim que funciona a sexualidade do casal. É isso que a gente vai ver depois, mais para frente, na segunda palestra. Porque aqui é o processo que essa primeira palestra é o processo de você desintoxicar, você entender quais são as substâncias químicas que estão no teu corpo, te adoecendo. E aí a segunda palestra, a gente vai agora se preencher o quê? Da água. Aqui a gente vai entender o que é Coca-Cola. E a segunda palestra a gente vai entender o que é a água. O verso 4 ele diz, não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. Pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral,
impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Isso é vida cristã, é descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida. O problema, meus irmãos, é que nós vivemos dentro de uma cultura de idolatria sexual, onde o mundo está o tempo inteiro dizendo para você o que é sexo, para que serve o sexo, como fazer sexo. O mundo todo está dizendo isso o tempo inteiro. E se você não tiver um senso crítico de perceber que isso são obras das trevas, e você não tiver um referencial para comparar do que é a vontade de Deus, você não vai saber o que é que você precisa ter cuidado e o que é que você precisa ser transformado. Então a gente precisa descobrir o que é agradável a Deus. No passado, você quando era incrédulo, você não se preocupava com isso. Você saía aí, o mundo dizendo, você fazendo o que dava na telha, o que o teu coração deixava você feliz. Hoje não, o Espírito Santo de Deus dentro de nós faz com que a gente deseje conhecer a verdade. É isso que eu falei no início aqui da palestra. O que me preocupa, gente, é porque um tema tão importante, eu tenho lutas na minha vida. Quando eu tenho determinada luta em determinada área da minha vida, eu tenho o costume de pesquisar na internet estudos sobre o assunto. Estudo bíblico sobre o assunto. Por quê? Porque eu quero vencer aquele desafio. Eu quero vencer aquela tentação, aquela dificuldade. Eu tenho o costume de fazer isso. Então, o que me preocupa é saber que a gente está trabalhando um tema desse e talvez tem pessoas que estão negligenciando, nossos membros, outros homens, outras pessoas estão negligenciando esse assunto. Ou seja, ele quer vencer a pornografia como? Ele quer. Aí você diz, não, mas eu não consumo pornografia. Irmãos, entenda uma coisa, a pornografia está diretamente ligada à nossa vida sexual. Para os jovens que ainda não são casados, né, vocês quando casarem, vocês vão perceber que o ato sexual seu com sua esposa, ele por muitas vezes é contaminado pelos desejos da pornografia. O teu coração por vezes deseja muitas vezes praticar atos que o mundo diz para você que é prazeroso, que é correto. É uma batalha, é uma luta que você tem que ter. E se você se alimenta dessa visão distorcida da sexualidade, você vai levar para dentro do teu casamento, para a tua vida sexual, a mesma atitude. Isso vai adoecer a tua alma, corromper a visão que Deus tem para a bênção que é a sexualidade. Então você precisa entender que você tem um mundo que está te ensinando uma série de coisas ruins o tempo todo, te dizendo que aquilo que não deve dizer. E aí você agora como crente, para viver a verdadeira alegria em Cristo, você tem que procurar o que é agradável a Deus. Então você tem que entender qual é a visão correta da sexualidade. E como viver essa sexualidade dentro do casamento. Meus irmãos, eu digo a vocês, isso não é fácil. É uma luta, é uma batalha. Todos nós estamos vivendo aqui. Eu tenho certeza que não tem um homem na face dessa terra que não lute contra isso. Não estou falando especificamente da pornografia. A pornografia é a indústria da perversão sexual. É a pornografia. Mas o nosso problema, irmãos, não é só porque a gente acha que pornografia é o cara entrar no site lá, desses sites grandes que tem aí de pornografia, entrar num determinado site e consumir. Ele acha que pornografia é isso. Não, irmãos, a pornografia está presente em tudo. Aquela menina que você conhece, às vezes até aquela menina da igreja, que posta aquela fotinha sensualizando, aquilo é um nível de pornografia. Quando você olha para ela e no teu coração reage de uma forma que não é você olhar ela como sua irmã em Cristo, mas você olha ela como algo que você deseja, ali a pornografia do teu coração já está falando. O que é que Jesus disse? Se um homem olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já adulterou com ela. Diante de Deus, o teu coração já está contaminado. Agora deixa eu dizer para você, é fácil você manter sua mente sem nunca ver uma mulher e sentir um mínimo de desejo por ela?
É difícil. É difícil. Principalmente na cultura que nós vivemos, em que as próprias roupas das mulheres já dizem para você: toque em mim, deixa eu te mostrar isso, veja assim. Já são desenhadas para produzir o desejo. Então, se tiver mulher assistindo aqui esse nosso congresso de homens, eu imagino que tem, né? O pessoal na internet não tem distinção de gênero, eles assistem. Então, sejam bem-vindos também, a mulher que estiver assistindo. Se tiver mulher que está assistindo, grande parte da queda vem também de mulheres que não têm sabedoria no uso das roupas, que se objetificam, ou famílias que não têm sabedoria e até vestem as crianças sexualizadas. O texto continua dizendo o seguinte, verso 11: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Ou seja, olhe para o pecado, olhe para o mal e diga assim: isso é errado, eu reprovo isso, eu não recebo isso, eu não aceito isso, eu não quero ver isso, eu reprovo isso. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Como é que vive um tolo? Ele aceita tudo, ele recebe tudo. O cara chega e diz: eu estou com um carro ali para te vender, é um Fusca, original, te vendo por 100 mil. Aí o tolo faz: eu quero, é original, é? 100 mil conto. Ó, era 200, mas eu te vendo por 100. Eita, promoção, 50% do preço. O cara aceita o que for, ele é tolo. Ele recebe sem nenhum tipo de julgamento, de malícia, de entendimento. O texto diz: não sejam tolos. O que é o cara tolo? É aquela menina que chega para você e diz: olha, vamos lá em casa, para você consertar a minha internet. O que é que o tolo faz? Eu vou, é só para consertar a internet dela. É um tolo. Ele não está fazendo, ele não está exercendo o mínimo de reflexão. Peraí, é só uma cilada, velho. Não, ó, mesmo que não seja cilada dela, mal já pode criar cilada no meio, for nada. Ou seja, o cara tem malícia, é vivo, tem entendimento. Certa vez eu vi uma pessoa que me contou o seguinte, um jovem, né? Aí eu vi discernimento nesse jovem, né? Um jovem crente. Chegou assim e disse assim: pastor, uma menina que eu conheço, que é crente, me chamou para dar uma passeada numa trilha ali dentro do mato. Eu disse que eu não vou, não. Aí eu disse: foi mesmo? Foi, me chamou para ir. Mas só vocês dois? Sim, só nós dois. Aí eu disse assim: mas rapaz, tu sabe que isso é cilada, né, Binho? É cilada, Binho. Ele fez: é claro que eu sei, eu só acho que eu vou entrar no mato com uma menina, só eu e ela. Não, isso é cilada, isso está errado. Ou seja, automaticamente o cara tinha um discernimento. O que é que o povo do mundo faz? Você deixa eu levar uns amigos? O mundo faz logo isso. Ei, bora! Bora! Porque o mundo não está nem aí. Mas o crente tem esse discernimento. Ele diz: não, peraí, isso aqui não está certo não. Isso é cilada. Então sejam sábios. Não vivam como tolos. O verso 16 ele diz: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, estava dando uma lida em alguns materiais. A maior quantidade de vezes em que as pessoas acessam, que homens, né, a pesquisa estava voltada para homens, acessam pornografia, sabe quando é? Quando eles não estão fazendo nada em casa. Nos dias de folga, madrugadas não dormidas, férias, na hora que ele está, não, estou só correndo aqui na internet, estou só navegando, surfando na web. São nessas horas que eles caem. Nem sempre. E aí a pesquisa era com homens que não consomem de fato, mas que acabam caindo na armadilha.
Eles não entraram, não pegaram o celular, não entraram na internet, não entraram nas redes com essa intenção. Mas acabaram entrando nisso. Caso muito conhecido da Bíblia. Quem? Davi. Davi, os homens lá na guerra. Davi estava fazendo o quê? Passeando no palácio, curtindo a vista. Quando olhou, pá! A mulher ali na frente dele. Então, irmãos, os dias são maus. Verso 17, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o fato aqui. Então, vamos pensar o seguinte, por que é que o mundo vive assim? Você já parou para pensar, por que é que o mundo vive assim? Vamos para Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos entender por que é que o mundo vive assim? Romanos capítulo 1, verso 18. Olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. O que é isso? Em nome do que é errado, eles omitem o que é certo. Vocês viram recentemente a ministra Damares, ela fez uma campanha contra a gravidez na adolescência. E a campanha dizia que o melhor método contraceptivo era a castidade, ou seja, não fazer sexo. Esse era o slogan da campanha. Guarde-se, né? Eu acho que era assim, era mais ou menos assim, né? Se guarde, né? Ou seja, não sai fazendo sexo por aí. Eu fiquei impressionado com a quantidade de especialistas que se levantaram dizendo que a castidade não é o método contraceptivo mais eficaz. Eu digo, como? Só Maria, que foi pelo Espírito Santo que ela ficou grávida. Mas se você não tiver contato sexual com alguém, como você vai engravidar, pelo amor de Deus? Mas os especialistas dizendo, não é o melhor método. Aí alguns dizem, não, é porque você reprime, e aí o adolescente solta na hora errada. A gente está falando de bicho, é? Cachorro que anda na rua, um bocado de cachorro atrás de um cachorro. É bicho que a gente está falando, né? A gente vive numa sociedade de animal. Não, gente, a gente está falando de jovem que tem vontade e que pode sim ser ensinado, por meio da educação sexual, a entender e compreender a verdade sobre o sexo, a utilidade do sexo, conforme a vontade de Deus. É isso que o texto diz. Eles suprimem a verdade em nome da maldade. Fica o tempo inteiro dizendo para você que você se guardar para o seu casamento é a pior escolha que você pode fazer para a sua vida sexual. Uma vez, há muito tempo atrás, um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, será que... Eu tenho uma dúvida. Eu estou me guardando para o casamento, tudo mais, tal, mas eu fico assim pensando, será que não era muito mais fácil? Porque ele estava passando por lutas, né? Para poder casar. Aí, será que não era muito mais fácil se eu... Não vou dizer que eu vou fazer isso não, viu? Mas será que não era muito mais fácil se eu me relacionasse com um bocado de meninas e aí eu parasse no casamento, porque eu ia entender que aquilo era errado e ia ver que aquilo não satisfaz e ia me satisfazer no casamento. Porque depois eu vou ficar sempre com aquela curiosidade. Aí eu digo, rapaz, essa tua lógica está meio equivocada. Porque a gente sabe, por experiência, né? Vocês devem conhecer muita gente assim. Homem mulherengo, ele não para de ser mulherengo depois que casa. É igual a ideia de que você combate as drogas liberando as drogas. Não, você combate o vício se você liberar as drogas. Não, o cabo vai se viciar mais ainda. É igual a ideia do aborto. Você diminui o número de abortos se você liberar o aborto. Não, todas as provas mostram que quando você libera determinados tipos de comportamentos, a coisa piora. Não refreia não. Então, essa lógica de que você se entregar ao desejo, refreia o desejo, é loucura. Quem aqui já teve vontade de parar de comer porque comeu? Não existe isso. Ah, mas se comer muito e encher o bucho, aí é porque o corpo não aguenta mais. Mas mesmo assim tem gente que faz o quê? Quando é viciado mesmo. Vomita para comer mais. Ou seja, não tem isso, gente. Então, o texto continua no verso 19 dizendo,
Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, eles sabem que existem atributos de Deus. Olha o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Ou seja, a complexidade da vida, dos sistemas, das coisas criadas por Deus, demonstram que Deus é um Deus existente. Que existe uma mente superior. Verso 21. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Ou seja, quando eles rejeitam, o coração humano é assim, quando o coração humano rejeita Deus, abre um vazio. O que é que ele faz nesse vazio? Ele rejeita a água, aí ele fica com sede. Aí o que é que ele vai? A água é a única que mata a sede. Aí ele vai na Coca-Cola, na Sprite, na Guaraná, no suco Tang. Ele vai procurar. Mas a água da vida é a única que mata a sede. Mas ele vai atrás, procurar. Por quê? Porque ele não quer reconhecer que ao desprezar a água, ele errou. O orgulho, a vaidade e o ego não permite. Então o que é que ele faz? Ele rejeita. Como ele rejeitou, o coração dele se obscurece. A mente dele não consegue entender mais. Se você disser o seguinte, só existe casamento de homem com mulher. Não existe casamento homossexual. Casamento é um homem com uma mulher. Ela vai dizer, não, mas no reino animal. Não, mas aí vai usar outras, ou seja, vai usar linhas de raciocínio que não fazem sentido nem na própria biologia. Não, mas o cara nasceu dizendo que é mulher. Aí ele acorda dizendo que é mulher porque ele se sente mulher. Aí ele faz uma cirurgia e vira mulher. Não, porque todos os cromossomos, a genética, o DNA dele é de mulher. Ele nunca será um homem. É igual, ele está usando uma roupa. Ele está se disfarçando por meio de cirurgia. Mas ele nunca vai deixar de ser a essência do que ele é. Mesmo que ele ache, pense que ele é, mas ele não é. Então, o que o texto diz é que quando os homens rejeitam Deus como fonte, a mente se obscurece. O verso 22 diz, dizendo-se que eram sábios, tornam-se loucos. Verso 23, trocaram a glória do Deus incorruptíveis por imagens, semelhança ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Ou seja, quando o homem rejeita Deus, o que é que ele procura? Ele procura substitutos. E esses substitutos, ele começa a declarar que esses substitutos, de fato, substituem Deus. Porque Deus não existe. Então ele procura a Coca-Cola, a Guaraná, ele procura a Fanta uva, a Coca que é Fanta. Ele procura vários meios para substituir aquilo que ele rejeitou. Então, o que é que acontece? Ele cai na idolatria. Ele troca a glória de Deus por aquilo que é criado. Aspecto criado, coisas. Ele troca o Criador pelas coisas que o Criador fez, que o Criador faz. Aí qual é a consequência disso? Verso 24. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem seus corpos entre si. Ou seja, eles começam agora a desonrar os corpos. O que é isso? Eles começam a desvalorizar o princípio da dignidade humana. Vocês lembram que eu trabalhei aqui no aborto dizendo que o ser humano tem valor? Ele tem valor, por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então ele é superior aos animais, inferior a Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus, então ele tem um valor nele. E por isso, pelo ser humano ter um valor, ele não pode ser considerado um objeto. Ele não pode ser tratado como objeto. Todas as coisas da criação, elas devem cooperar para o benefício do ser humano, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que eu pego o ser humano e acho que as coisas não devem contribuir para o bem dele, porque ele não tem valor, e agora eu tenho valor e agora eu vou usar ele para meu benefício, eu reduzo o valor da dignidade dessa pessoa. É isso que a pornografia faz. Ela pega aquela mulher, porque aquela mulher que está lá naquela cena pornográfica, ela é filha de alguém,
ela tem uma vida, ela talvez viva uma vida entregue às drogas, ela tem uma alma, ela um dia foi um bebê, uma menininha no braço do pai. Ela tem uma vida, ela é um ser humano, ela tem importância, ela tem história. Mas ela entrou numa condição de pecado em que ela se entregou, e aí ela se objetificou. Se você quiser depois, pesquise na internet relatos reais sobre o que as mulheres sofrem na pornografia. Coisas terríveis, horríveis. Recentemente uma atriz muito famosa aí nessa área da pornografia, ela relatou que você entra nesse mundo da pornografia com promessas de sucesso, de alegria, todo mundo faz de conta que é muito feliz. Depois que você entra, você percebe que é igual o caminho das drogas, você se arrepende de ter entrado. Mas você não consegue mais sair porque você perde o valor de quem você é. Você começa a se sentir um lixo, um nada. Ninguém mais vai te ver como você realmente é, como um ser humano. Sempre vai ver você como uma coisa para usar. E aí quando eu estou na minha casa, no meu celular, consumindo pornografia, o que é que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo o valor daquele ser humano que está na tela. Dizendo que aquele ser humano, ele pode ser usado para o meu prazer. Porque na hora que eu consumo aquele conteúdo, eu estou dando dinheiro para aquele cara usar esse dinheiro e corromper cada vez mais mulheres nesse mundo. Então o que é que acontece com isso? Eu reduzo a base então do pecado, essa rejeição da pessoa de Deus me leva agora a cair naquilo que a gente chama de ferir o princípio da dignidade do ser humano. E aí vem as maiores perversidades. Eu uso as pessoas para meu benefício. Na área sexual é assim. E aí eles começam, olha o que é que o verso 26 diz. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Ou verso 24. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem seu corpo entre si. Ou seja, é um usando o outro. Um enganando o outro. O chefe que engana o funcionário, o funcionário que enrola o patrão, o ladrão que mata para tirar da outra pessoa, o estuprador que usa a mulher e depois mata, o pedófilo que usa a criança e destrói a vida dela. Ou seja, eles começam a desonrar os corpos entre si. Verso 25, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém. Ou seja, o que é isso? Eles fazem tudo não mais em adoração a Deus, olhando Deus como o supremo Deus provedor. Eles agora praticam os atos para servir a si mesmos, não a Deus. Porque o foco é o seguinte, meus irmãos: quando Deus é minha referência e eu faço algo para a glória de Deus, eu estou fazendo para o meu próximo tendo como referência o valor que Deus me deu e deu a ele. E agora o que é que eu faço? Em adoração a Deus, eu faço um ato de adoração. O meu ato para o meu próximo é um ato movido pela minha adoração a Deus. E aí eu sirvo ao meu próximo, porque eu estou servindo a Deus. Esse é o movimento, certo? Quando o meu referencial não é Deus, mas é uma coisa que eu criei e que disse que era Deus, eu agora vou fazer pelo meu próximo aquilo que esse meu Deus me diz que eu devo fazer. E eu passo a servir a Ele. Servir o meu próximo, tendo como referencial Ele. Qual é o problema da nossa geração? Deus criou o sexo. Deus criou família. Deus criou o Estado. Deus criou os animais. Deus criou o trabalho. Deus criou a sexualidade. Quando nós perdemos o referencial de Deus, nós buscamos nessas coisas o nosso referencial. O trabalho me promete sucesso, poder. A família me promete que eu sou o cara mais feliz do mundo, porque minha família é perfeita, eu quero que ela seja perfeita. Eu procuro, ou seja, você procura em alguma coisa que aquilo vai te dar. O que é que o mundo tem feito? Está olhando para o sexo. Por que é que hoje as pessoas têm tanto problema? Por que é que hoje a ideologia de gênero ela é uma realidade? Porque as pessoas elas buscam a própria identidade não mais no que elas são,
na criação de Deus. Elas buscam a identidade delas no sexo, no que ela sente. O que ela sente é o Deus dela. O que ela sente na área sexual, esse é o Deus dela. Então é em cima disso que ela vai definir a própria quem ela é. Quando eu olho para Deus e Ele é o meu Deus, eu vou procurar que Ele me diga quem eu sou. Aí quando eu conheço a Deus e Ele me diz quem eu sou, e eu quero viver uma vida para a glória dEle, eu vou procurar em Deus o que é o trabalho. Por que Deus criou o trabalho? Ah, Deus, está certo, eu vou trabalhar nessa motivação aqui. Por que Deus criou a família? Por que Deus criou os animais? Por que Deus criou a sexualidade? Quando eu não tenho esse referencial e esse é o meu referencial, eu pergunto a Ele: ei, quem eu sou? Aí a nossa cultura da sexualidade vai dizer: você é o que te faz feliz. Você é o que você sentir que deve fazer dentro do quarto. Isso está tão sério, gente, que a ideologia de gênero, o alvo dela é crianças. Para pensar, por que uma criança, a identidade de uma criança tem que estar pautada no sexo dela? Criança, meus irmãos, criança é criança. Ela só vai desenvolver sua sexualidade na puberdade. Quando eu digo que a sexualidade define identidade, o que é que eu faço? Agora eu vou lá na criança e pergunto: tu quer ser o quê? Homem ou mulher? Por quê? Não, porque tem que decidir logo. Não, peraí, decidir? Como assim? Eu sou menino, eu sou menina. Não, mas é porque lá na frente você vai viver problemas sexuais. Não, peraí, o sexo é minha identidade? Hoje a coisa está tão complicada que existe uma coisa chamada assexuado. São os assexuais. Pessoas que estão desenvolvendo o pensamento do seguinte: eu não preciso de sexo. E eles estão definindo isso com identidade. Ou seja, o que define a minha identidade é minha vida sexual, não quem eu sou. Ou seja, Deus me criou para usar o trabalho, me criou para usar a família, me criou para usar essas instituições, trabalho, família, animais, a criação, né, as coisas criadas. Deus me criou para usar a sexualidade para a glória dele. Então, isso não é o ponto central da minha vida. Essas são coisas, elementos que me servem para a glória de Deus. São elementos que eu me relaciono com esses elementos para trazer alegria para a minha vida, porque eles são presentes de Deus para mim. Não são eles que definem quem eu sou. O problema é porque o mundo pegou a dimensão da sexualidade e elevou ela a patamar de Deus. Ela define tudo agora. Identidade, casamento, família, trabalho, tudo. Ela define tudo agora, porque ele está no patamar de Deus. Esse é o problema. E esse é o problema que o mundo vive. Então, para a gente fechar, olha só. Verso 26, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as suas mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Qual é? E aí vem a questão, qual é o problema do mundo? É esse. Eles desprezaram Deus e a vontade de Deus. E aí você vem, a busca pela pornografia é o quê? Ela vem de uma visão equivocada sobre a sexualidade. E ao mesmo tempo ela alimenta essa visão. A negação da adoração a Deus leva o homem a buscar satisfação na criação no lugar do Criador. O sexo
passa a ser uma das dimensões criadas que prometem satisfação ao ser humano, se torna um ídolo. Assim, meus irmãos, a idolatria sexual possui um culto particular, um culto distante de Deus. Os princípios desse Deus para garantir o teu prazer não é de modo completo, é do modo que ele determina. E esse modo que ele determina não leva você a ser imagem e semelhança de Deus, leva você a ser imagem e semelhança do que ele acha que você é. O que é que o sexo pensa de mulher? Que mulher é uma coisa para ser usada. O que é que a pornografia? Pornografia. O que é que a pornografia pensa da mulher? Que ela é um objeto para ser usado, degradado. O que é que a pornografia pensa do homem? Que ele é o poderosão, que arrebenta com tudo, que faz o que quer, do jeito que quer, e se submeta a mim, que eu sou o cara. É isso que a pornografia diz. E o que é que a pornografia diz que o sexo é? Uma guerra de poderes. Um quer poder mais do que o outro. E isso reduz a imagem que aquelas pessoas naquela relação deveriam ter. Elas deixam de ser imagem e semelhança de Deus no seu coração. Passa a ser imagem e semelhança do que o ídolo sexual diz. Meus irmãos, a consequência do pecado é a contínua perversão, a destruição da imagem de Deus no homem. Deixa eu dizer para você, homem, para a gente fechar aqui, por aqui. Sabe por que você não é feliz na sua vida sexual? Você é homem casado. Porque você, primeiro, provavelmente você não está tendo sabedoria para avaliar a pornografia que está entrando no teu coração e você não percebe. Quando eu digo pornografia, não é que você está entrando em sites pornô, mas é o quanto o mundo já está pornográfico. E nós consumimos com a nossa moralidade lá embaixo. Primeiro passo, você está consumindo a substância que está intoxicando você e você não está percebendo. Segundo, você não está buscando conhecer o que é sexualidade na visão de Deus. E aí você não sabe diferenciar se aquilo é certo ou errado. E aí o que é que você faz? Você começa a buscar aquilo que o mundo te ensinou, não aquilo que a palavra te ensinou. E isso não te dá verdadeira alegria na sua vida sexual. E você, jovem, por que você está consumindo muitas vezes isso sem... Primeiro, porque você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E entender que Deus tem um tempo para a sexualidade. Se você acha que a masturbação é o caminho para saciar a tua vontade, você está enganado. Eu estava recentemente lendo um artigo sobre os problemas da masturbação. Por isso que eu pedi para o pessoal não ter criança assistindo esse congresso. Uma das coisas que a masturbação ela causa, primeiro, um isolamento. O ato sexual é uma construção feita por duas pessoas. Ela exige carinho, ela exige conversa, é uma construção. Isso exige emocionalmente de nós para que a gente desenvolva uma vida sexual saudável. A masturbação, ela te dá prazer sem que você precise se relacionar com ninguém. Então é fácil. O que é que isso faz? Isso isola você do conceito correto do que é sexualidade. Você começa a desfrutar do sexo que não é sexo. Você desfruta de um prazer que não é o que Deus criou para ser. É como se você estivesse comendo uma comida sem sal. E você começa a achar que ela está salgada, mas ela não tem sal, ela está insossa. Você nunca provou, você não sabe. E aí o que é que acontece? Outro ponto também que acontece é o seguinte. Chega ao ponto que você condiciona tanto o teu cérebro a consumir a pornografia daquela forma que você não consegue mais se relacionar com mulher de verdade. Você não consegue mais encontrar prazer em sua esposa. Então, se você hoje é jovem e vive no pecado da masturbação, você está destruindo a futura vida sexual que você vai ter com sua esposa.
liberar o pecado não faz o pecado deixar de ser pecado. Liberar o desejo não faz com que o desejo deixe de existir. Apenas ensina a tua alma que você pode satisfazer o teu desejo da maneira errada. E não vai satisfazer de verdade. Então que a gente possa ter uma visão correta da sexualidade, para que a gente possa viver essa dimensão da vida para a glória de Deus. Então, gente, a gente vai finalizar. Que horas são agora? 6:06? 6:03. Ah, ok. Pronto, então a gente vai ter um intervalo agora. 7 horas a gente vai estar retornando. E aí, fique em oração aí. Próxima palestra às 7 horas. Convida mais pessoas para assistir. E a gente vai falar sobre a visão correta da sexualidade. A gente viu nessa palestra agora entendendo quais são as substâncias nocivas que nós estamos sendo alimentados pelo mundo. A próxima palestra a gente vai entender então qual é a visão correta da sexualidade, para que a gente possa viver ela para a glória de Deus. Deus abençoe até às 7 da noite, nesse mesmo canal.